Então vamos lá. Os pigmentos eles se dividem em dois grandes grupos, tá? Orgânicos e inorgânicos. Mas também não é tão simples assim. Dentro disso existe um monte de outras coisas, inclusive a grande maioria dos pigmentos eles não são puramente orgânicos ou puramente inorgânicos. A grande maioria são o que a gente chama de híbridos, que são mistura de pigmentos orgânicos com inorgânicos, tá? Mas o que isso quer dizer? Quer dizer que o material básico do que aquele pigmento foi feito, a matéria-prima dele, qual é a composição química daquilo, tá? Então, normalmente os pigmentos, que é o que a gente chama de inorgânico, eles são pigmentos que são feitos à base de algum tipo de metal ou mineral. Pigmentos muito comuns, inorgânicos, né, que são usados em micropigmentação, por exemplo, são os pigmentos feitos à base de óxido de ferro. Então a gente tem óxido de ferro preto, óxido de ferro vermelho, óxido de ferro amarelo e a gente tem os brancos também, né? Então tanto o óxido quanto o dióxido de titânio, tá? Todos esses são pigmentos que a gente chama inorgânicos. O que vai acontecer com esses pigmentos no momento que a gente vai remover eles? Eles vão sofrer o que a gente chama de escurecimento paradoxal. Então a gente precisa saber que isso vai acontecer, a gente precisa saber lidar com eles no momento da remoção, a gente precisa saber preparar o cliente para avisar eles que vai acontecer essa reação e o cliente não tomar um susto no momento que, meu Deus, fui remover e às vezes fica mais forte, fica mais escura, muda de cor. Por que isso aconteceu? Então isso acontece devido a essa reação do pigmento inorgânico com o laser, tá? Agora, tem pigmento orgânico que é mais difícil de remover do que inorgânico. E às vezes tem outros pigmentos inorgânicos que são mais difíceis de remover do que orgânico. Por exemplo, pigmento preto. Normalmente o pigmento preto orgânico, o mais comum que a gente tem, né, que é feito de carbono, né, o carbon black, costuma ser o pigmento que sai mais fácil de todos. Normalmente aquela micro que a gente faz uma seçãozinha, ela tá cinzinha, ela sai toda, é um pigmento preto orgânico, o carbon black. Agora, o pigmento preto inorgânico, que é o feito de óxido de ferro preto, ele já é mais difícil de sair do que o preto orgânico. Porém, quando a gente pega, às vezes, um pigmento vermelho, um pigmento laranja, aí, normalmente, é melhor que ele seja um pigmento inorgânico do que um pigmento orgânico, né? O laranja, o famoso laranja 13, que é o laranja que o pessoal mais tem dificuldade para remover, ele é um pigmento orgânico, né? Eu tenho o CI 21-110. Esse pigmento ele é super famoso, por quê? Porque ele é muito difícil de remover e ele é um pigmento orgânico. Já se você pega um pigmento vermelho inorgânico, um óxido de ferro vermelho, por exemplo, ele já é mais fácil de você conseguir remover. Às vezes você tem um laranja, que é uma mistura de óxido de ferro vermelho com óxido de ferro amarelo. Então, vai ser mais fácil de remover esse laranja do que um laranja 3. Agora, isso quer dizer que um pigmento é melhor que o outro, tem mais qualidade? Não, isso quer dizer que são pigmentos com cores diferentes. Então, para formar tons de castanhos diferentes, por exemplo, né, no caso da micropigmentação, você precisa de cores diferentes. Então, às vezes, você vai querer um vermelho mais terroso, você vai ter que optar por um vermelho inorgânico, um óxido de ferro vermelho. Agora, você quer um vermelho mais vivo, mais claro, mais forte, você vai optar por um vermelho orgânico. Normalmente, cores de pigmento de lábio costumam ser vermelhos orgânicos, porque tem uma cor mais viva. Agora, existem alguns casos de lábios que são feitos com um vermelho inorgânico, porque às vezes a pessoa quer aquele efeito batom mais terroso. E aí você vai precisar de um outro tipo de pigmento. Então, não tem a ver com a qualidade do pigmento. Esse pigmento é bom, esse pigmento é ruim, por isso que ele escureceu, por isso que ele não escureceu. Não, tem a ver com o tom que aquela marca de pigmento, na hora da fabricação, quis atingir de pigmento. E aí, às vezes, usa mais orgânico, às vezes mais orgânico, mas a grande maioria, como eu falei, são pigmentos híbridos. E daí, dentro do mesmo frasquinho de pigmento, você tem ali, às vezes, 4, 5 tipos de cores diferentes e cada uma vai ser orgânica, outra vai ser inorgânica. Agora, na hora da remoção, a gente percebe que o pigmento é orgânico ou inorgânico, porque quando a gente vai fazer, ele tem reações diferentes. Um já começa a clarear, outro primeiro vai acinzentar, vai escurecer. E aí a gente tem que ter técnicas para remover cada um desses tipos de pigmento.